could I know your wind would blow in the rain? Hey, how could I see what would they make out of me? Fala galera, aqui quem tá falando com vocês, Mr. Robinson Seixas. Vocês estão ouvindo aí ao fundo, né? Meu menino tá aqui vendo desenho, mas vamos gravar aqui do jeito que é mesmo. Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley. Tenho aprendido muito com esse amigo, né? Bom dia! Hoje 10 de março de 2024, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série O Livro de Richard Dawkins, Deus, um Delírio. Esse, o 33º vídeo, 33 vídeos até agora. O livro aqui, Deus, um Delírio. Começamos estudando a capa, a contracapa, entramos no livro e chegamos à página 12. Cheguei à página 12 do livro com o 6º vídeo. E por que eu parei na página 12? Porque na página 12, o Dawkins, ele faz uma citação ao apologista cristão C.S. Lewis. Então aqui o livro de C.S. Lewis. O Dawkins faz uma referência ao C.S. Lewis. O Dawkins diz na página 12, logo no início, que a gente não pode confiar em pessoa que diz: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Eu era ateu, mas hoje eu acredito em Deus. Eu era ateu, mas... Então o Richard Dawkins diz isso aí na página 12. Ele diz que quando uma pessoa afirma que era ateu e não é mais, ele diz que isso aí é um truque. A pessoa está enganando você. Entendeu? É um truque. E você deve ficar de olho nessa pessoa que diz: eu era ateu, mas hoje sou cristão. É por isso que ele citou o C.S. Lewis, que aqui está. Muito bem. Então aqui, veja, já que o Dawkins fez uma referência ao C.S. Lewis, e o C.S. Lewis realmente dizia que ele havia sido ateu na adolescência e depois ele abraçou o cristianismo e morreu cristão. Então, o Dawkins, que é um gênio, o Dawkins citou muito bem aí o C.S. Lewis. Era um tipo de pessoa que dizia realmente: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Já que é assim, eu me achei na obrigação de mostrar um pouco quem foi C.S. Lewis. Porque o Richard Dawkins apenas fez a citação. Então eu resolvi, aqui, mostrar às pessoas que assistem a meus vídeos, mostrar quem foi C.S. Lewis. E eu peguei o livro dele aqui, A Defesa do Cristianismo. C.S. Lewis defendendo aqui o cristianismo. E o livro Cristianismo Puro e Simples. Quem está acompanhando a série comecei a estudar este livro aqui a partir do 6º vídeo. Então veja, agora são 33 vídeos, portanto, 28 vídeos analisando o livro aqui de C.S. Lewis, mostrando que o C.S. Lewis escreve bobagens, porque é impossível defender as doutrinas cristãs. Então estou mostrando isso aqui, e as pessoas que estão acompanhando a série estão rindo muito. Mas é isso, gente. É isso. É como o Richard Dawkins diz: cuidado, fique de olho com a pessoa que diz: eu era ateu, mas hoje sou cristão. E aqui está o exemplo, C.S. Lewis.
foi um grande escritor, Infelizmente, tentou defender o cristianismo e aí cai no ridículo. É isso, gente. É triste. Então vou trazer aqui mais uma passagem aqui no livro de C.S. Lewis. E você vai morrer de rir também de novo aí. Então vamos lá. Vou mostrar aqui o que está nas páginas 117 e 118. Eu peço gentilmente a você que dê uma pausa aí nas páginas, leia, porque é sobre isso que vamos falar aqui. Páginas 117, desculpe-me, 117 não, 217 e 218. Vamos lá. 217, aqui está. Aqui. 217 e 218. Vamos mostrar isso aqui. Logo aqui no início, no final, ó. Veja aí, ó. Página 217, aqui no último parágrafo, começa aqui, ó. Vamos analisar isto aqui hoje. 217 e aqui 218, ó, no início. Este parágrafo inicial. Então vamos aqui analisar mais uma piada aqui do C.S. Lewis. É porque o C.S. Lewis, ele escrevia para o público cristão. Um público que, regra geral, não tem conhecimento profundo sobre a própria religião, o cristianismo. Então ele tinha consciência de que estava escrevendo para pessoas leigas. Só mesmo uma pessoa leiga para ler este livro aqui do C.S. Lewis e concordar com ele. Só mesmo uma pessoa leiga. Só que o problema é o seguinte, é porque todos os livros que estão à venda aí pela internet, nas livrarias, pessoas cultas, pessoas bem instruídas também têm acesso a eles. E aí está o problema. Então vamos mostrar mais uma fantasia aqui do C.S. Lewis, nas páginas 217 e 218. Ele diz assim, que as pessoas lá no Novo Testamento, há 2000 anos, Jesus ali circulando por Jerusalém, Belém, etc., que aquelas pessoas acreditavam em Jesus. Então é isso aí que ele diz nas páginas 217 e 218. E aí está a mentira, mais uma mentira do C.S. Lewis, que vamos mostrar aqui, apresentando o Novo Testamento. Então ele diz que as pessoas acreditavam em Jesus. Veja aí, ele diz de forma genérica, as pessoas acreditavam em Jesus. Você entendeu? Então vamos lá. Nas páginas 217 e 218, ele diz assim: veio um homem que dizia ser Deus. Um homem que, no entanto, ninguém conseguia rejeitar como um lunático. Esse homem fez com que as pessoas acreditassem nele. Essas pessoas voltaram a encontrar-se com ele depois de tê-lo visto ser assassinado. Ele está se referindo aí ao Jesus que está presente nas narrativas lendárias do Novo Testamento, e especialmente no Jesus que está nos textos dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele está dizendo aí que Jesus dizia ser Deus, que Jesus tinha o crédito das pessoas ali, que todas as pessoas acreditavam em Jesus, e que essas pessoas
voltaram a encontrar-se com ele depois de tê-lo visto ser assassinado. Ele diz aí que Jesus dizia ser Deus, que as pessoas acreditavam em Jesus, lá no Novo Testamento, as pessoas acreditavam nele, e ele diz também, o C.S. Lewis, que esse Jesus voltou a se encontrar com essas pessoas depois de ser assassinado. É aquela lenda da ressurreição de Jesus. Jesus se reencontrando com pessoas. Então vamos lá. Então veja aqui o problema do C.S. Lewis. Ele diz que, em primeira coisa, ele diz, Jesus dizia ser Deus. Jesus dizia ser Deus. Jesus realmente dizia ser o Filho de Deus. Você entendeu? Jesus dizia ser o Filho de Deus. O segundo ponto. O C.S. Lewis diz que as pessoas acreditavam em Jesus. Aí está a grande mentira do C.S. Lewis. Ele dizendo que as pessoas lá, naquela época, no Novo Testamento, acreditavam em Jesus. Então quando ele diz as pessoas, veja, uma coisa é você dizer assim, pessoas acreditavam em Jesus. Uma coisa é você dizer isso, sem um artigo as. Você diz assim, pessoas acreditavam em Jesus. É diferente de as pessoas acreditavam em Jesus. A diferença é gritante. Quando você diz as pessoas acreditavam em Jesus, você está afirmando que todas as pessoas acreditavam em Jesus. Quando você diz pessoas, sem um artigo as, pessoas acreditavam em Jesus, você está afirmando que algumas pessoas acreditavam em Jesus. A diferença aí é gritante. Então ele diz aqui, ele diz que as pessoas acreditavam em Jesus. Ou seja, todas as pessoas que estão no Novo Testamento acreditavam em Jesus. Aí está o erro de C.S. Lewis. E o segundo erro aqui, ele diz que essas pessoas voltaram a encontrar-se com Jesus após a ressurreição. A lenda bíblica sobre a ressurreição de Jesus, que nunca aconteceu, não é? Então vamos mostrar isso aqui, gente. Esse é o meu objetivo. Aqui é o canal da verdade. Aqui não há espaço para mentiras, não há espaço para safadezas. Então vamos lá. O C.S. Lewis diz: as pessoas acreditavam em Jesus. Não, as pessoas não. Algumas pessoas acreditavam em Jesus, como também algumas pessoas não acreditavam em Jesus. Eis a verdade. E ele diz aí que essas pessoas, ou seja, algumas pessoas agora, essas pessoas voltaram a se encontrar com Jesus depois da morte dele. Isso é fantasia do cristianismo, a ressurreição de Jesus. Mas dentro dessa fantasia, a resposta é: Jesus se encontrou, Jesus apareceu realmente para todas as pessoas? De forma alguma. De forma alguma. Como diz aqui o C.S. Lewis, ele diz que essas pessoas voltaram a se encontrar com Jesus depois da morte dele, ressurreição. Mentira. Algumas pessoas, nas lendas dos 4 evangelhos, algumas pessoas encontraram Jesus, se reencontraram com Jesus após a morte dele, após sua ressurreição. Algumas. Então vamos lá, vamos analisar isso aqui. Vamos lá. Muito bem. C.S. Lewis diz que as pessoas acreditavam em Jesus. As pessoas não, pessoas. Algumas pessoas acreditavam em Jesus, lá nos 4 evangelhos do Novo Testamento. E outras pessoas, obviamente, não acreditavam em Jesus. É isso. Então eu vou trazer aqui as pessoas que não acreditavam
em Jesus e todas estão no Novo Testamento. Então, o C.S. Lewis leva o leitor bobo ao erro quando diz que as pessoas, todas, as pessoas acreditavam em Jesus. Aí está a mentira. Então, a verdade é, algumas pessoas acreditavam em Jesus e algumas pessoas não acreditavam em Jesus. Então, vamos lá. Anotei aqui. Pessoas que não acreditavam em Jesus estão todas no Novo Testamento. O pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que se recusa a enxergar. Esse aí é o pior cego, acredite. Então vamos lá. Pessoas que não acreditavam em Jesus no Novo Testamento há 2000 anos. Os fariseus não acreditavam em Jesus. Os saduceus não acreditavam em Jesus. Grande parte do povo judeu não acreditava em Jesus. A própria família de Jesus, José, a mãe dele, Maria e os irmãos de sangue de Jesus, não acreditavam em Jesus. Isso está no Novo Testamento, vou mostrar. E também os escribas não acreditavam em Jesus. Viu aí? Essa é a verdade que está nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eis aí a verdade. C.S. Lewis leva o leitor ao erro quando ele diz que as pessoas acreditavam em Jesus. Não. Pessoas acreditavam em Jesus, algumas pessoas, como também algumas pessoas não acreditavam em Jesus. Eis a verdade, linda e limpa, cristalina. Vou agora dar os exemplos. Em Mateus, capítulo 16, versículos 1 e 4, está escrito assim: aproximando-se os fariseus, veja aí, fariseus, aproximando-se os fariseus e os saduceus, olha aí, tentando a Jesus, olha aí, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Então, veja aí, os fariseus e os saduceus, que não acreditavam em Jesus, chegaram a Jesus aqui e pediram um sinal do fim dos tempos. E Jesus, com raiva, disse assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado. Viu aí? A passagem bíblica mostrando que fariseus e saduceus não acreditavam em Jesus. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os fariseus se encontrando com Jesus, os saduceus se encontrando com Jesus, e ali a briga entre eles. Entendeu? Jesus com raiva dos saduceus e dos fariseus, porque eles não acreditavam em Jesus. E o C.S. Lewis, na maior cara de pau, dizendo que as pessoas acreditavam em Jesus. Olha aí. Outro exemplo agora, em Marcos, capítulo 12, versículo 38. Diz assim: e, ao ensinar, dizia ele, Jesus dizendo aos discípulos, e, ao ensinar, dizia ele, Jesus, guardai-vos dos escribas, olha aí, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e dar saudações nas praças. Jesus aqui dizendo aos discípulos que eles deviam ter cuidado com os escribas, que os discípulos deviam se afastar dos escribas. Viu aí? Mais uma prova de que os escribas não acreditavam em Jesus. Outro exemplo, em Lucas, capítulo 22, versículo 2, está escrito assim:
preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Viu aí? Está dito aqui que os sacerdotes naquela época, os sacerdotes e os escribas, não acreditavam em Jesus. Eles não gostavam de Jesus. Eles queriam tirar a vida de Jesus. Aqui está, Lucas, capítulo 22, versículo 2. E o C.S. Lewis, na maior cara de pau, dizendo no livro dele, nas páginas 217 e 218, dizendo que as pessoas acreditavam em Jesus. As pessoas não. Pessoas acreditavam em Jesus, como também pessoas não acreditavam em Jesus. E estou mostrando aqui com o Novo Testamento, texto cristão. Repito, nesse canal, a verdade. Aqui não há espaço para enganação, não há espaço para safadezas. Entendeu? Vou trazer mais uma prova aqui de que Jesus, veja, isso não é verdade, que as pessoas acreditavam em Jesus. Então vamos aqui a mais uma passagem. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 54 e 66. Está escrito assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vou reler. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem diz isso aí é Jesus, no Evangelho de João. Jesus dizendo isso aí, de forma simbólica, não é? Quem comer a minha carne, o pão, e beber o meu sangue, o vinho, terá a vida eterna. E Jesus diz que ressuscitará essa pessoa no último dia. Mais uma fantasia do cristianismo. Mas veja aqui, Jesus pregando isso aí, pregando naquele tempo para aquelas pessoas lá, há 2000 anos. O C.S. Lewis, no livro dele, nas páginas 217 e 218, ele diz que as pessoas acreditavam em Jesus. Aqui está mais um exemplo de pessoas que não acreditavam em Jesus. E está aqui, em João, continuando, capítulo 6, versículo 66, versículo 66. Então, as pessoas naquele tempo, naquela época, pessoas analfabetas, o mundo na Palestina há 2000 anos, pobreza e analfabetismo. É por isso que eles acreditavam em deuses. Muita ignorância. Então, o povo aqui ouvia Jesus fazendo essa propaganda, não é? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Então eles ouviam isso aí de Jesus e muitas pessoas, vendo essa ignorância de Jesus, deixaram de acompanhar Jesus, deixaram de acreditar nele. Olha aí a prova. Aqui está, no versículo 66, João capítulo 6. Diz assim, ó: à vista disso, escute bem, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Viu aí? Eis mais uma prova de que pessoas naquela época não acreditavam em Jesus. E aqui está, ó, a prova, mais uma prova. Jesus pregando, não é? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá a vida eterna. Essa pregação de Jesus causava aquelas pessoas, né? Causava loucura aceitar isso aí, acreditar nisso, mesmo que fosse simbolicamente. Então, loucuras, não é? Então, veja, aí no versículo 66 diz, ó, que à vista disso, ou seja,
Diante dessa mensagem de Jesus, quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá a vida eterna, em razão dessa propaganda de Jesus, muitos discípulos dele, pessoas que o acompanhavam, pessoas que acreditavam nele, deixaram de acreditar, não seguiram mais a Jesus. Aqui está mais uma prova. E o C.S. Lewis dizendo que as pessoas acreditavam em Jesus. Aqui está. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, olha aí, e já não andavam com ele. Olha aí. Vamos trazer mais uma prova de que nem todas as pessoas acreditavam em Jesus. Mais uma prova, no Evangelho de João novamente, capítulo 7, versículo 5. João 7, versículo 5. Diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele, nem mesmo os irmãos de sangue de Jesus acreditavam nele. Olha aí. A mãe de Jesus não acreditava nele como Deus. O pai de Jesus, José, não acreditava no filho, e nem os irmãos. E aqui nessa parte em João, pior ainda, Jesus tenta fazer um milagre lá em Nazaré, onde moravam sua família. Jesus tenta fazer um milagre aqui e não consegue. Aí Jesus diz que não conseguiu fazer o milagre porque faltou fé aos próprios irmãos dele. Por favor, você está rindo aí? Você atrapalha a minha explicação aqui. Estou fazendo aqui um vídeo com muito amor, com muita dedicação. Estou aqui lendo o livro do C.S. Lewis para mostrar a você que ele está enganando você. Então faço isso sem me preocupar com dinheiro. Não preciso de dinheiro, entendeu? Não preciso, não sou rico, não sou rico, não. Não preciso de dinheiro. Já tenho 2 patrocinadores aqui no meu canal, 2. Basta 2. O Edson Martins, que mora em Rio Grande da Serra, e o Henrique Agostinho Silvério, que mora em São Bernardo do Campo. São meus 2 patrocinadores. São eles que sustentam o canal aqui, são eles que fazem a manutenção na minha conta para que eu possa viajar por aí, pelo Brasil afora. Então aqui nada de dinheiro, nada. Certinho? Nada. Então aqui está a prova. A própria família de Jesus não acreditava nele. Aqui está. O problema é que a pessoa não lê o Novo Testamento, não estuda o cristianismo. Uma pessoa que não lê o cristianismo, não conhece nada, vai acreditar no C.S. Lewis, porque não conhece. C.S. Lewis dizendo: as pessoas acreditavam em Jesus. As pessoas se encontraram com Jesus depois da morte dele, da ressurreição. É para você morrer de rir. E aqui está o exemplo. Vou trazer mais um. Marcos, capítulo 15, versículos 12 e 13. Diz assim: mas Pilatos, veja aí, Pilatos lhes perguntou, olha aí, Pilatos perguntando ao povo judeu: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o, crucifica-o. Olha aí, mais uma prova de que nem todas as pessoas acreditavam em Jesus. O povo judeu, em sua quase totalidade aqui, nos 4 evangelhos, o povo judeu não acreditava em Jesus. E até hoje o povo judeu não acredita em Jesus. E o C.S. Lewis dizendo que as pessoas acreditavam em Jesus, que as pessoas se encontraram com Jesus depois da ressurreição dele. É brincadeira, não é, gente? É muita desonestidade. Aqui está o exemplo. Pilatos perguntou ao povo judeu, na narrativa do cristianismo, os cristãos contra os judeus. Aí eles inventaram isso aqui, que o povo judeu é o responsável pela morte de Jesus. Nunca, mas nos 4 evangelhos,
o povo judeu aqui é visto como o povo que levou Jesus à morte. Não, isso não é verdade. Quem levou Jesus à morte, na doutrina cristã, foi o próprio pai dele, Deus, que quis matar seu filho, quis sacrificar seu filho, quis tornar seu filho mais um bode expiatório. A culpa da morte de Jesus não é dos judeus, é do próprio Deus, que quis matar seu filho desde o início. Jesus já veio, na lenda do cristianismo, já veio para morrer pelos outros. Isso aí foi uma ideia do próprio pai dele, Deus, e não o povo judeu. Entendeu, gente? É simples entender isso. Então vamos agora, ele diz também que, as pessoas acreditavam em Jesus e que as pessoas se encontraram com Jesus depois da morte de Jesus, depois da ressurreição de Jesus. Mas mentira. A ressurreição de Jesus, vamos logo aqui. Eu sempre digo, ressurreição, isso aí é uma invenção do homem. Em toda a história do homem no planeta Terra, jamais um ser humano ressuscitou. Jamais um animal irracional ressuscitou. Entendeu? Não existe ressurreição. Ressurreição é uma criação do homem. Ressurreição existe em livros religiosos, exemplo, a Bíblia. Ressurreição existe em filmes de terror. Drácula, Conde Drácula, ele ressuscita, mas é filme de terror, Hollywood. E também em livros de terror. Então veja, no planeta Terra, jamais um ser humano morreu e voltou a viver. Jamais um ser humano teve morte cerebral e voltou a viver. Não. A ressurreição de Jesus é lenda criada pelos cristãos. Criada não foi inventada pelos cristãos. Eles foram buscar a ressurreição nos livros antigos que estão hoje no Velho Testamento, na Bíblia cristã. Então, naquela sociedade dos judeus, hebreus e judeus, naquelas sociedades, eles criavam isso aí, ressurreição. Entendeu? Então, o cristianismo não inventou a ressurreição. Os cristãos foram buscar a ressurreição lá no Velho Testamento. Ali, várias pessoas ressuscitavam. Criação dos escritores hebreus. Então veja, Jesus nunca ressuscitou. Entendeu? Nunca subiu aos céus. É figura de linguagem. Então Jesus nunca ressuscitou. E o C.S. Lewis dizendo aqui que Jesus ressuscitou e que as pessoas que acreditavam em Jesus viram Jesus ressuscitando. Mentira! Isso não é verdade. E vou mostrar aqui agora. Vamos lá. Ressurreição de Jesus. Jesus morreu na lenda cristã. Mataram Jesus, morreu. E Jesus ressuscitou. Veja. Já expliquei muito sobre isso aqui. Mas a ressurreição de Jesus, ela está nos 4 evangelhos. E tudo diferente. Por quê? Porque são relatos criados. São textos inventados, criados ali por 4 pessoas diferentes. Então você vê a ressurreição de Jesus nos 4 evangelhos. Entenda bem, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você olhar a ressurreição que está em Mateus, ela é muito diferente da que está em Marcos. Também é muito diferente da que está em Lucas. E também é muito diferente da que está em João. Por quê? Porque isso é invenção dos escritores. Eles iam copiando os outros e acrescentando mais coisas bobas ainda. Você entendeu? Estão enganando você e você não consegue descobrir a verdade porque você não estuda a Bíblia, você não estuda o Novo Testamento. E aí você é enganado, como está sendo agora pelo C.S. Lewis. Entendeu? Então veja, a ressurreição de Jesus nos 4 evangelhos, e tudo diferente. Tudo diferente. Quer ver um exemplo? Veja bem. No Evangelho de Mateus,
duas mulheres, duas apenas, foram ao túmulo de Jesus. Duas. Em Mateus. E em Marcos, quantas mulheres? Duas também? Não. Em Marcos, apenas três. Três mulheres. Veja bem, só três foram ao túmulo de Jesus. E em Lucas, quantas mulheres? Duas? Não. Três? Não. Um exército de mulheres. Muitas mulheres. Entendeu? Muitas mulheres foram ao túmulo de Jesus. Isso em Lucas. Grave bem. Até a Michele Bolsonaro estava lá. Entendeu? A Michele Bolsonaro, aquela senadora, né? Aquela da Jesus subindo num pé de goiaba, né? Esqueci agora. A Damares, né? A Damares, pastora, também estava lá no túmulo de Jesus, em Lucas, entendeu? Então veja, no túmulo de Jesus, em Mateus, apenas duas mulheres. Em Marcos, apenas três. Mudou. Em Lucas, um exército de mulheres. Michele Bolsonaro, né? Damares, etc. Viu aí? Viu aí? Aí eu pergunto, e em João, no Evangelho de João, quantas mulheres foram ao túmulo de Jesus, hein? Quantas? Apenas uma. Apenas uma mulher em João. Então, olha a diferença. Mateus, duas. Marcos, três. Lucas, várias mulheres. E em João, apenas uma. Viu aí, gente? Em Mateus, Jesus conversou com as duas mulheres? Conversou em Mateus, tá? Em Mateus. Em Marcos, Jesus conversou com as três mulheres? Em Marcos, não. Com apenas Maria Madalena. E havia três mulheres. Você entendeu? Aí, em Lucas, Jesus conversou com todas as mulheres que estavam lá em Lucas? Não. Em Lucas, Jesus não conversou com mulher nenhuma. A primeira mulher, a primeira pessoa a quem Jesus se apresentou em Lucas foram a dois homens e não a uma mulher, e não a um exército de mulheres. E em João, Jesus conversou com Maria Madalena? Conversou em João. Então veja, tudo diferente, gente. As pessoas dizem aí, Jesus apareceu primeiramente às mulheres, né? Jesus aparecendo primeiramente às mulheres, isso aí está em Mateus, entendeu? Mateus, Marcos e em João. Em Lucas, não. Em Lucas, Jesus não apareceu às mulheres, apareceu a dois homens. Você entendeu? E por que essas diferenças? Porque são criações de pessoas escrevendo, cristãos escrevendo e copiando dos outros e acrescentando. Entendeu? Tudo lenda e nada mais. Tudo diferente e nada mais. Você entendeu? E aqui ele diz que Jesus foi assassinado. Ó. O C.S. Lewis, aqui na página 218, 217 e 18, ele diz assim, ó. Essas pessoas, ele dizendo, ó, voltaram a encontrar-se com Jesus, com ele, né? Depois de tê-lo visto ser assassinado. Ó. Ou seja, a ressurreição de Jesus. Jesus morreu e voltou a viver. Isso é criação dos escritores cristãos. Foram buscar as ressurreições que estão lá no Velho Testamento. Na Bíblia cristã, no Velho Testamento, você tem ali ressurreições. Já escritores criando aquilo. Aí os cristãos acharam aquilo bonito e colocaram lá na lenda de Jesus. Jesus nunca ressuscitou, nunca subiu aos céus. Estão enganando você. Estão enganando você. Porque você não estuda a Bíblia. É tão bom estudar, ler. Entendeu, gente? Então ele diz aí que Jesus foi assassinado. E os cristãos colocam a culpa da morte de Jesus nos judeus. Nada. O ódio dos cristãos aos judeus, isso aí faz parte da história do cristianismo. O ódio em relação aos judeus. Os judeus não acreditam em Jesus. E eles têm razão, os judeus. Eles têm razão. Eles não acreditam em Jesus. E eles têm razão. Você entendeu? Então é isso, ó. Jesus, os cristãos dizem que os judeus são culpados pela morte de Jesus. É porque os cristãos não sabem o que é o cristianismo.
Ninguém é culpado pela morte de Jesus. Na lenda cristã, a única pessoa responsável, o único ser responsável pela morte de Jesus é o próprio Pai dele, Deus. Quando Deus fez Jesus, já fez Jesus programando que ele ia morrer para salvar a humanidade dos pecados, olha. Então veja que quem criou a morte de Jesus, Jesus vai morrer assim. Foi o próprio Deus. O próprio Deus, quando ele fez Jesus, o objetivo dele era: Jesus vai morrer pelos pecados da humanidade. Porque o Deus foi buscar isso aí lá nos costumes hebraicos que estão no Velho Testamento. Ali matava-se um animal irracional para o Deus hebreu, a ignorância dos hebreus, veja. Eles matavam um bode expiatório com X, porque esse bode estava pagando pelos pecados do povo de Israel. Veja a ignorância do povo da Bíblia. Então, matava-se um animal irracional, um carneiro, um cordeiro, um bode, colocavam-se os pecados do povo naquele bode, simbolicamente. O bode era morto e Deus perdoava os pecados do povo de Israel. Essa mesma ignorância os cristãos colocaram em Jesus. Os cristãos, está lá, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Olha aí, Jesus, o animal, o ser humano, sendo sacrificado, Jesus, e o Deus colocou os pecados da humanidade em Jesus, Jesus morreu, e aí o Deus perdoou os pecados da humanidade. Essa loucura do cristianismo, que Deus morreu pelos pecados da humanidade, uma loucura total. O inocente Jesus, sendo sacrificado pelo próprio Pai dele, Deus, e não pelos judeus, sendo sacrificado para que esse mesmo Deus perdoasse os pecados da humanidade. Entendeu? Isso aí é mais uma loucura do cristianismo. Estão enganando você porque você não estuda o cristianismo. Então, quem estuda vai mais longe. Quem estuda tem conhecimento. Não é questão de inteligência, não. É conhecimento, estudar, abrir um livro, solte seu celular. Celular, você fica de olho no seu celular, é ignorância total, celular. Você fica lá digitando, olhando besteiras no celular. Esqueça o celular. Pegue um livro, estude o cristianismo. Estão enganando você, lamentavelmente. Então veja, o C.S. Lewis dizendo que Jesus foi assassinado. Não, C.S. Lewis, não. O Deus, o Pai de Jesus, o Deus hebreu, veja bem, C.S. Lewis, o Deus hebreu criou Jesus. E quando ele cria Jesus, ele já diz que Jesus iria morrer pelos pecados da humanidade, porque os hebreus achavam aquilo lindo, um animal irracional, levando os pecados do povo de Israel, sendo morto, e o Deus hebreu perdoando os pecados da humanidade, do povo de Israel. Aí os cristãos acharam isso bonito, que não é. Aí pegaram aquela fantasia de um animal morrendo e Deus perdoando os pecados da humanidade. Aí eles pegaram Jesus, colocando Jesus no lugar do animal, do bode. É por isso que Jesus é conhecido por Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados da humanidade. Jesus, ó. Jesus morrendo pelos pecados da humanidade. Isso foi invenção do Pilatos? Não. Foi invenção dos judeus? Não. Foi invenção do Edson Martins, que mora em Rio Grande da Serra? Não. Foi invenção do Henrique Agostinho Silvério, que mora em São Bernardo do Campo? Não. Foi invenção de quem? Deus morrendo pelos pecados da humanidade. Invenção de quem? Do próprio Pai de Deus. Ou do próprio Pai de Jesus, Deus. Então, o C.S. Lewis diz que Jesus foi assassinado, que fizeram maldade com Jesus. Não, C.S. Lewis. Não, C.S. Lewis. Você está enganando os seus leitores. A morte de Jesus pelos pecados da humanidade foi ideia do próprio Pai dele, Deus, e não dos judeus.
Entendeu? Estude, meu amigo, minha amiga que está aí. Estude, estude, leia o Novo Testamento. Estude o cristianismo. Entendeu? É o que eu posso, a única coisa que eu posso pedir a você, estude, você vai descobrir tudo isso. Certinho, gente? Então é isso aí, ó. É como diz o grande, né? O grande Richard Dawkins, ó. Aqui, na página 12, ele diz: muito cuidado com uma pessoa que diz, eu fui ateu e hoje sou cristão. Aqui, Richard Dawkins, uma pessoa honesta, um cientista, um gênio. Aqui ele diz que você deve ter cuidado, muito cuidado. E é o que eu estou mostrando aqui com o C.S. Lewis. Entendeu? É isso aí, gente. Mais um vídeo e muito obrigado.